No primeiro momento, hoje, nós vimos um pouco da história do trabalho antes da Reforma Protestante. Neste momento, nós precisamos pensar um pouco sobre o pensamento da Reforma sobre o trabalho. De que maneira a Reforma Protestante resgatou a visão bíblica do trabalho ou do que nós fazemos de segunda a sexta-feira. Isso é muito importante. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Eu quero ler a partir do verso 8 até o verso 10 com você. E a partir deste texto, nós vamos pensar sobre o pensamento da Reforma sobre o trabalho. Efésios 2, de 8 a 10. Eu sei que esta palestra, ela levanta um monte de questões, tanto na de manhã como à noite. Então nós faremos o seguinte: assim que terminar o culto, vou tentar terminar às 11h40. Se você desejar sair, tudo bem. Se você quiser ficar, nós vamos ficar até meio-dia e eu vou ficar respondendo perguntas, tá bom? Então 20 minutos após a palestra, vou tentar terminar às 11h40, respeitando o horário dos irmãos. E aí eu fico para aqueles que desejarem levantar perguntas ou trazer contribuições. Você não vai me ofender se você precisar levantar e sair, fique tranquilo, viu? Mas se ficar eu e mais um, a gente fica e a gente vai conversando. Eu me proponho a ficar até meio-dia com vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Efésios 2, de 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Gente, na Reforma Protestante, a ênfase teológica da salvação somente pela graça, ou sola gratia, por meio da fé, ou sola fide, contestou as obras humanas em busca de autojustificação. Contestou a ideia vigente de justificação pelas obras. Daí, fazendo eco com o que a Reforma Protestante resgatou e nos legou, nós cremos e nós defendemos e nós propagamos o que Paulo escreveu em Efésios 2, versículos 8 e 9, a saber, somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A gente crê nisso, a gente defende isso, a gente prega isso. Só que a gente acabou arrumando um problema, porque vem em seguida a pergunta: então, a justificação somente pela graça, por meio da fé, isenta os cristãos da necessidade de boas obras? Ou que tipo de boas obras o cristão é chamado a realizar? Parece que quando a gente lê o apóstolo Paulo, essa não é a ideia, ou seja, nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Deus mesmo preparou de antemão para nós. Os reformadores, e aqui eu vou ler um trecho do R.C. Sproul comentando esse texto de Paulo em Efésios, os reformadores entenderam que a justificação pela graça, por meio da fé, produz necessariamente no crente boas obras. Olha o que ele diz. Sproul diz assim: a fórmula católica romana para a justificação era a seguinte: fé mais obras é igual a justificação, salvação. Fé mais obras salva. A visão da Reforma Protestante sobre tal doutrina se contrapunha da seguinte maneira: a fé que conduz às obras
é igual a justificação, ou seja, se uma pessoa é justificada, ela não é justificada com base nas obras, pelas obras ou através das obras, mas ela é justificada para as boas obras. Sproul continua e diz que o desempenho das obras é o resultado da fé. O desempenho das obras é o fruto da justificação. Quem tem fé salvadora, quem foi justificado pela graça por meio da fé, produz boas obras. E aí Sproul diz que o propósito para o qual nós fomos eleitos é o de sermos transformados à imagem de Cristo, sermos servos de Deus, sermos pessoas obedientes que vivem vidas piedosas e justas no ordinário da vida. E sobre a forma como nós realizamos as boas obras de maneira a render somente a Deus glória, outro teólogo da tradição reformada, William Hendrickson, ele foi incomparável na explicação do texto de Paulo que a gente leu no começo. William Hendrickson disse assim: ora, em concomitância com o ato de nos criar, Deus também preparou as boas obras. Ele fez isso primeiramente dando-nos seu Filho, nosso grande capacitador, em quem as boas obras encontram sua mais gloriosa expressão. Cristo não só nos habilita a realizar boas obras, mas Cristo também é nosso exemplo na prática de boas obras. Em segundo lugar, diz Hendrickson, Deus fez isso nos dando fé em seu Filho. A fé é dom de Deus. Ora, ao plantar a semente da fé em nossos corações, fazendo essa semente brotar, assistindo-a com grande solicitude, dando-lhe crescimento, etc., Deus também, nesse sentido, Ele nos preparou para as boas obras. Porquanto as boas obras são o fruto da fé. Resumindo, disse Hendrickson, podemos dizer que ao nos dar seu Filho e ao nos conceder a fé nesse Filho, Deus preparou de antemão nossas boas obras. De que forma? Quando Cristo, por meio do Espírito, habita os corações dos crentes, os dons e as graças lhes são concedidas. Gente, Hendrickson, fazendo coro com a tradição reformada, de onde viemos, ele está dizendo o seguinte: quando eu creio em Deus porque Deus me deu essa fé. E essa fé que Deus plantou em mim, e que Deus rega em mim, e que Deus cuida dela em mim, e faz brotar em mim, essa fé me faz produzir boas obras. De que maneira? Aí ele diz: o Espírito de Deus que habita em mim, Ele produz em mim dons e graças. Dons e graças que eu vou utilizar na realização das minhas boas obras ou do meu trabalho, porque boas obras, nós vamos ver em instantes, para Martinho Lutero, boas obras eram o trabalho que nós exercemos de segunda a sexta no horário comercial. Boas obras para os reformadores não eram apenas a prática de dar esmolas. Boas obras é o que nós fazemos com as nossas mãos, com a nossa mente, com o nosso corpo, em busca de abençoar o próximo, em busca do bem comum. Então, o que você faz de segunda a sexta no seu horário comercial é o que os reformadores chamariam de boas obras. O seu trabalho são as boas obras, até porque Deus colocou em você fé, plantou em você o Espírito Santo, e esse Espírito produz em você dons e graças que habilitam você a fazer o que você faz para a glória de Deus, abençoando o próximo. É óbvio que boas obras também implica em ações sociais que visam o bem comum, é óbvio, mas não é só isso. Boas obras não é para os reformadores apenas quando você traz os elementos tão necessários para nós compormos o nosso celeiro, de onde nós tiramos as cestas básicas para abençoar os outros. Isso são boas obras, mas se a gente entender boas obras apenas como isso, nós vamos estar diminuindo o que a reforma trouxe para nós
à luz do Novo Testamento. Ou seja, nós somos chamados para o trabalho, abençoando o próximo. Hendrickson, Sproul, todos os teólogos da tradição reformada, por exemplo, Abraham Kuyper, Herman Bavinck e tantos outros. Eu cito esses nomes porque, caso você queira se aprofundar, existe já a literatura desses homens em português e você pode ler. Esses homens construíram os pensamentos deles a partir do fundamento ou da redescoberta de Martinho Lutero. Ou seja, Lutero, o pai da reforma, ele entendeu e ele ensinou que o pecador é justificado apenas pela graça por meio da fé e as obras não contribuem para a salvação, mas as obras ou o trabalho é fruto da salvação. Você já parou para pensar que o que você faz de segunda a sexta tem que ser por você encarado como fruto da sua salvação? Porque é assim. Efésios 2, de 8 a 10, que nós lemos, nos mostra isso. Olha o que Lutero disse. Boas obras, no entanto, ou para dar-lhes o seu devido nome, os frutos da fé. Para Lutero, boas obras são frutos da fé. O nosso trabalho é o fruto da fé. Ele diz assim: na verdade, não pertencem à remissão de pecados e a uma consciência serena, mas são fruto de um perdão já concedido e ainda presente, bem como de uma boa consciência. Lutero, gente, não apenas ensinou que as boas obras são o fruto da fé ou da justificação, em vez de boas obras ser para a justificação. Lutero não só ensinou que nós somos justificados para praticar boas obras, Lutero cria e afirmava que é a fé que faz uma boa obra. Pois obra ou trabalho nenhum, dizia Lutero, poderá ser considerado boa ou bom a menos que proceda da fé, ou de uma pessoa que tenha fé. Ouça o que Lutero disse: as obras que ocorrem fora da fé não são nada e estão mortas, disse o reformador. Aliás, Paulo, em Romanos 14, 23, ele diz que tudo o que não procede da fé é pecado. Então, para fazer você entender um pouquinho mais claramente o que a gente está dizendo, na cabeça de Lutero é o seguinte: quando eu compreendo que eu fui salvo pela graça, por meio da fé, eu sou levado a fazer tudo o que eu faço na vida como fruto dessa fé, visando a glória de Deus e abençoando o outro através do meu trabalho. Isso é revolucionário, gente. Porque o trabalho deixa de ser algo só meu e para mim, para ser algo para Deus, através de mim, no outro. Como dissemos no primeiro momento, para mim a causa de toda insatisfação ou equívoco sobre o trabalho é que a gente transformou o trabalho em algo meu e para mim, somente. Quando na verdade o trabalho é fruto de fé, do reconhecimento de que eu fui criado para fazer isso para Deus, através de mim servindo o próximo. Essa é a visão reformada do trabalho. Então, não é exagero, gente, a gente afirmar que a reforma protestante, ela não apenas resgatou a justificação pela graça e por meio da fé em Cristo. A reforma também reafirmou que a nossa justificação é comprovada pelo nosso trabalho ou pelas nossas boas obras. Porque essas boas obras são fruto da fé que Deus graciosamente plantou e nutre em nossos corações. Você quer ter uma ideia do que a gente está dizendo? Você está doente e você precisa ir a um médico. E aquele médico diagnostica o seu problema com precisão, prescreve a medicação certa, você toma seu remédio, você sara e você diz o quê? Deus me curou através da doutora Camila. Deus me curou através do doutor Davi, do doutor Tiago, da doutora Adriana, e aí vai. Quantos mais? Doutora Maria José. Mais médicos na nossa igreja?
Aliás, cuidado com esse nome, mais médicos, né? Desculpa. Então, por que a gente não tem dificuldade de reconhecer que Deus nos cura através das obras dos médicos? A gente não tem dificuldade em entender isso e está correto. Mas a gente não consegue enxergar que quando a gente, por exemplo, liga numa pizzaria pedindo uma pizza para janta e a pizza chega, Deus me deu o pão de cada dia, em alguns casos é bem mais que um pão, né? Porque eu sei que o Vinícius, por exemplo, come 19 pedaços de pizza, ele não precisa disso. Então, quando Deus entrega para nós aquela pizza através do pizzaiolo, do entregador, é gozado porque a gente não enxerga a mão de Deus entregando para nós aquela pizza, da mesma forma que a gente enxerga a mão de Deus curando a gente através do médico. Mas tudo o que nós fazemos, isso que a reforma resgata, com o nosso trabalho, nós estamos sendo mãos de Deus abençoando o próximo. Assim é que o movimento despertado por Lutero no século XVI, gente, ele transformou não apenas a forma como a gente adora dominicalmente. Porque quando a reforma esclarece que nós somos salvos pela graça por meio da fé para dar glórias a Deus, a gente muda a forma de cultuar a Deus dominicalmente. Mas a reforma também revolucionou a forma como nós trabalhamos semanalmente, informando-nos que a justificação pela graça por meio da fé produz crentes que são zelosos em boas obras ou na prática do bem. Isso foi a reforma que fez. O entendimento de Lutero sobre o Evangelho e o ensino de Lutero a partir do Evangelho, como nós cantamos ou lemos em Romanos 1, o justo viverá pela fé, isso não apenas abriu as portas do paraíso de par em par para que os pecadores carentes de salvação pudessem entrar. Esse ensino do justo viver pela fé também abriu o caminho para uma definição mais ampla de boas obras ou de trabalho. A saber, as ações cotidianas, o trabalho, o emprego, são tão válidas quanto aquelas ações diretamente conectadas à igreja. O que eu faço na igreja e para a igreja ou através da igreja não é mais santo do que eu faço lá na empresa onde eu trabalho. Se eu estou fazendo para a glória de Deus. No ensino de Lutero, a fé liberta as obras ou o trabalho da hierarquia de uma escala religiosa de valores, em que algumas atividades ou funções são mais meritórias, mais santas do que as outras. Lutero, por exemplo, no tratado sobre as boas obras, ouça o que ele escreveu. Nesta fé, a fé salvadora, todas as obras ou trabalhos se tornam iguais. É uma como a outra, e todas as distinções entre as obras caem por terra. Sejam elas grandiosas ou pequenas, rápidas ou demoradas, muitas ou poucas, pois as obras ou trabalhos não são agradáveis por conta própria ou por si mesmas, mas por causa da fé. Você entendeu isso? Nossos trabalhos, nossas obras não são agradáveis pelo que eles são em si. Não é porque eu sou pastor, ou sou médico, ou sou gari. Não é isso que torna meu trabalho nobre. O que torna meu trabalho nobre é se eu faço o que eu faço como fruto da fé. Uau! Porque é possível ser um pastor sem fé. E você desonra a Deus. É possível ser um gari sem fé. E você desonra a Deus. E o que Lutero resgata lendo o Novo Testamento é o que vai tornar o que nós fazemos nobre, não é o que nós fazemos em si, mas se o que nós estamos fazendo como reconhecimento do chamado de Deus, que me justificou, colocou em mim fé e me capacita a viver para Ele no serviço pelo próximo. Essa linha de pensamento fez Lutero rejeitar
aquela distinção que havia no catolicismo romano entre o clero e o leigo. Fez Lutero abraçar e repercutir a ideia, hoje tão famosa entre nós protestantes, de sacerdócio de todos os crentes. Mas de onde Lutero tirou isso tudo? Como ele aprendeu tudo isso? A maioria da grande energia do reformador foi queimada, gente, estudando a Bíblia. Lutero rompeu com o escolasticismo, ou seja, com aquela fidelidade estrita a doutrinas e métodos pedagógicos tradicionais da igreja. Ele rompe com isso e diz, não, eu vou estudar só a Bíblia. Por quê? Porque todas essas doutrinas e métodos pedagógicos tradicionais da igreja, toda essa escolástica, trazia erros para a leitura da Bíblia. E Lutero falou, eu não quero isso, eu quero a Bíblia. E aí Lutero trabalhou duro estudando a Bíblia. Pra você ter uma ideia, o primeiro livro que ele estuda ou ensina na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, o primeiro livro que ele ensina é o livro dos Salmos. Depois do livro dos Salmos, ele ensina Romanos. Depois de Romanos, ele ensina Gálatas. Depois de Gálatas, ele ensina Hebreus. E é nesse processo de ensino e estudo das Escrituras que ele vai extraindo a visão dele do trabalho. A visão dele do trabalho não vem da tradição da igreja, porque estava corrompida, como vimos mais cedo. E aí, ouça o que Lutero diz quando ele está expondo o Salmo 82. Olha o que Lutero falou no Salmo 82. A palavra de Deus santifica e torna divino tudo o que dela se aplica. Ou seja, tudo aquilo que a palavra de Deus me chama a fazer e eu faço, isso é santo e divino, porque eu reconheço que é um chamado de Deus. A palavra de Deus santifica e torna divino tudo o que dela se aplica. Portanto, aqueles estados, ou posições, ou funções, ou profissões que são designados pela palavra de Deus, são todos estados sagrados e divinos, mesmo que as pessoas que os ocupam não sejam. Assim, pai, mãe, filho, filha, mestre, dona de casa, empregada, pregador, pastor, etc. Todas estas são posições sagradas e divinas na vida, mesmo que as pessoas nessas posições sejam patifes e malandras. Palavras de Spurgeon, ou Lutero. O que ele está dizendo? Como essa palavra, gente, é necessária para os nossos dias, porque a gente olha hoje para a política e para os políticos, e a gente é tentado a dizer que política não presta. E o problema não é a política, o problema é o ser humano patife e malandro que lá está, diria Lutero. O problema não é o pastorado corrupto, o problema são os pastores ou ditos pastores corruptos. A vocação em si é sagrada porque é chamado de Deus, mesmo que quem esteja ocupando seja um patife ou um malandro. Por quê? Porque através do exercício correto dessas funções, ou desses estados ou posições, Deus abençoa suas criaturas. Essa é a visão bíblica. Lutero insistiu que para ser santo, para se viver uma vida piedosa, uma vida consagrada diante de Deus, não é necessário alguém se tornar monge, freira, ou continuar fazendo atividades religiosas, não. É no trabalho comum e na vida familiar normal que a gente exerce a espiritualidade. É no comum e ordinário que nós vivemos uma vida plenamente agradável a Deus. E aí, no tratado dele sobre as boas obras, ele escreve com desprezo sobre o estilo de vida recomendado pela Igreja Católica Romana dos dias deles, que segundo ele era de que se vivesse, abre aspas, cantarolando, fazendo leituras devocionais, tocando órgão, lendo a missa, repetindo os cânticos matinais de vésperas e de outras horas canônicas, fundando e decorando igreja, altares, mosteiros, coletando cálices, joias, roupas, bugigangas, fazendo bazares, tesouros, recolhendo tesouros, correndo para Roma, correndo para os santos. Lutero não cria que esse era um viver necessariamente piedoso.
Porque fazer essas coisas religiosas era o que era tido como boas obras. E Lutero diz, não, isso não são boas obras. Aliás, Lutero era severo com aqueles que, abre aspas, correm para Santiago, correm para Roma, correm para Jerusalém, vivem de um lado para o outro, fazem a oração da santa tal, do santo tal, além dessa e daquela outra oração, jejua nesse dia, naquele outro dia, faz confissões aqui, faz confissões acolá. E Lutero nega categoricamente o ensino católico romano de que esse tipo de atividade seja de fato boa obra. Ele diz muito pelo contrário. Boas obras, diz Lutero, são quando alguém trabalha no seu comércio, anda, ergue, come, bebe, dorme. Por que ele destaca isso como boas obras? Porque na cabeça da igreja medieval, mais santo é aquele que não se envolve no comércio. Mais santo é aquele que vive mais contemplando do que andando. Mais santo é aquele que vive mais de joelhos do que se erguendo. Mais santo é quem não come, é quem se priva de bebida, é quem se priva de sono. Mais santo é quem se priva dessas coisas. E Lutero diz, para com isso. Boas obras é quando você trabalha no comércio, anda, ergue, come, bebe, dorme, faz todos os tipos de trabalho para a alimentação do seu próprio corpo e para o bem-estar comum. E Deus com eles está satisfeito, disse Lutero. No tratado sobre as boas obras, de onde a gente citou tudo isso, Lutero, ele expõe os 10 mandamentos de uma forma interessante. E se você quiser ler o livro de Lutero, por exemplo, já está em português, o Catecismo Maior de Lutero, pela editora Sinodal, você vai ver a exposição que Lutero faz dos 10 mandamentos. Às vezes Lutero dá uma fugida do texto, para dizer o que ele quer dizer. Mas o que é importante você notar, é que Lutero procura pegar os 10 mandamentos e fazer os 10 mandamentos, ensinar a espiritualidade cristã que deve ser vivida na vida cotidiana. Então, por exemplo, comentando o primeiro mandamento no Catecismo Maior, Lutero disse assim, pois embora também experimentemos muitas coisas boas das pessoas, ainda assim, na verdade, tudo é recebido de Deus. Tudo de bom que as pessoas fazem por nós, Lutero entendia, eram as mãos de Deus trazendo a nós, com base em sua providência e ordem. Diz Lutero, os nossos pais, os governantes, os outros todos receberam de Deus a ordem de fazer a nós todo tipo de bem. E também a seu próximo, de maneira que não o recebemos deles, nós recebemos de Deus por intermédio deles. É isso que Lutero está ensinando. Que tudo de que nós precisamos para viver, Deus nos dá. De forma sobrenatural? Sim, mas de forma ordinária? Também. Então, o que eu gostaria que ficasse para você de início sobre a reforma e a visão da reforma por trabalho, é que o que você está fazendo de segunda a sexta, através das suas mãos, do seu trabalho, é servindo de canal de Deus para abençoar as pessoas. Alguém que precisa de um reparo no carro e você é o mecânico que faz da forma honesta e bem feita. Alguém que precisa comprar algum tipo de produto e a sua empresa vende aquilo e você faz de maneira honesta, sem nenhum tipo de corrupção ou de adulteração do produto, e você entrega aquilo no prazo, dentro das suas possibilidades, e você abençoa aquela pessoa. Você é o pedreiro que vai construir a casa ou fazer o reparo, e você é a mão de Deus abençoando aquela pessoa. Você é o padeiro que amassa a massa, você é Deus preparando o pão para entregar para aquela pessoa, ou o instrumento de Deus fazendo isso. Foi isso que a reforma resgatou. São boas obras aquilo que nós fazemos através do nosso trabalho como fruto da fé. Gente, você se lembra que nós falamos mais cedo que o
catolicismo medieval, ele inclusive denegriu o casamento, dizendo que viver casado era um ônus para a vida espiritual. E aí eu quero ler para você um trecho de uma carta que Lutero escreveu, de um documento chamado Da Vida Matrimonial. E eu quero que você enxergue que já no nascedouro do protestantismo, contrário do que muita gente fez de forma distorcida, ou muita gente crê por causa das distorções, o cristianismo nunca foi machista, e o cristianismo sempre ensinou a gente a olhar para as coisas ordinárias como uma forma de abençoarmos o outro. Aí Lutero, eu vou ler 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, ele está combatendo, ele está apresentando o que alguns que se diziam mais espirituais pensavam sobre casamento. E aí no segundo parágrafo ele combate essa visão equivocada. Olha o que ele diz sobre o casamento. Agora, observe que aquela prostituta esperta, ou seja, nossa razão natural, ele está chamando a razão natural de prostituta esperta. Por quê? Porque a razão natural, e aqui ele está fazendo menção aos pagãos que se achavam espertos, ele está fazendo menção aos filósofos que diziam que é mais bem-aventurado e mais abençoado quem se abstrai do mundo para viver contemplando. Ele está dizendo, quem pensa assim prostituiu sua mente. Então essa gente, ele diz, olha para a condição de casado e empina o nariz e diz: ai de mim, devo balançar o bebê, lavar suas fraldas, respirar o fedor, arrumar o berço, ficar noites acordado. Veja que os pronomes são masculinos, ele está falando do homem. Por quê? Porque ele entendia que homem também tem papel nisso. Ai de mim, devo balançar o bebê, lavar fraldas, respirar o fedor, arrumar o berço, ficar noites acordado, cuidar dele quando chora, curar o umbigo, curar a assadura, além do mais, importar-me com minha esposa, cuidar dela, trabalhar no meu comércio, tomar cuidado disso e daquilo outro, fazer isso e aquilo mais, suportar esse e aquele tanto, e tudo mais de amargo e de pesado que a vida de casado envolve. Meu Deus, misericórdia desse estado de tamanha miséria e amargura. É melhor permanecer livre e levar uma vida mais sossegada e sem preocupações. Eu vou me tornar um monge ou uma freira. Ele diz, essa é a mente prostituída, a mente natural, que olha para esse estado das coisas comuns e vê nisso uma maldição necessária, que se for possível eu prefiro não me envolver nelas. Aí olha que o Lutero contrapõe, ele diz assim, o que em resposta a vida cristã diz a tudo isso? Ela abre seus olhos e pelo Espírito olha todas essas coisas ditas insignificantes e desagradáveis e desprezíveis e fica ciente de que todas elas são adornadas com a aprovação divina, como que com ouro e as joias mais caras. Diz então a mente cristã, ó Deus, como é que eu, sem qualquer mérito, tenho chegado a essa distinção de ter certeza de que estou servindo às suas criaturas, fazendo a sua vontade mais preciosa, porque sei que tu me criaste e geraste de mim esta criança, também sei com certeza que isto te agrada da melhor maneira. Confesso que não sou digno de embalar o bebê, nem de lavar suas fraldas, nem de tomar conta dele e da mãe dele, não sou digno. Como foi que me tornei digno, sem qualquer mérito de ter reconhecido que estou servindo a tua criatura e a tua boa vontade? Lutero entendia que a forma de Deus cuidar do bebê é através do pai e da mãe que limpa, cuida dele. Lutero entendia que a forma de Deus cuidar da minha esposa é através do meu cuidado por ela. Lutero entendia que a forma de eu cuidar, ou de você cuidar do seu marido, Deus cuidar do seu marido, é você cuidando dele. Vocês são as mãos de Deus cuidando dele.
E aí ele conclui dizendo: com todo prazer abraçarei a tarefa, embora os deveres sejam por tantos ainda mais insignificantes e desprezíveis. Nem o frio, nem o calor, nem a dureza, nem a preguiça, nada me afligirá ou me convencerá, pois tenho certeza de que isso é agradável aos teus olhos, disse Lutero. No próximo casamento é provável que eu faça um voto de casamento a partir dessa carta. Percebe como que o cristianismo... Aliás, gente, hoje em dia, como é que se pensa de filho e de casamento? Você deixa para casar o mais tarde possível, porque casamento atrapalha você. Não é isso que você pensa? Ou as pessoas pensam? Você espera ter filho o mais tarde possível, porque filho vai atrapalhar a sua carreira. Veja, sua, meu, eu, veja. E vem Lutero e diz: a mente cristã entende que o que somos e fazemos é para Deus no serviço pelo outro. É Deus e o outro o foco, Deus e o outro, Deus e o outro. Quando se fala de eu ou meu, é no sentido de eu ou o que é meu ser canal para o outro da bênção de Deus. Isso é cristianismo. Lutero, no Salmo 111, ele diz assim, falando sobre o Salmo 111: certamente que qualquer um deveria sorrir de alegria em seu coração por se encontrar na condição em que Deus o instituiu ou o ordenou. Ele diz isso porque na cabeça dele era blasfêmia quase alguém achar que tinha que abandonar tudo e o mundo para servir a Deus no ministério integral. Ele fala: para com isso. Deus chama alguns para o ministério integral, chama, mas ele que Deus chama não é mais santo ou faz algo mais nobre do que você que trabalha na oficina, diria Lutero. E aí Lutero diz assim: você que está no que Deus chamou você para fazer, deveria bradar e dançar, enquanto agradece a Deus por um ato tão divino, porque Ele ouviu e está certo de que sua posição está cheia de honra e de adorno diante de Deus. Isso significa, diz Lutero, que um servo, empregada, filho, filha, homem, mulher, patrão ou qualquer outra pessoa que exerça uma ocupação ordenada por Deus, enquanto ele preenche a sua função, é tão lindo e glorioso à vista de Deus como uma noiva adornada para o seu casamento. Mas o mundo, cego e insensível, não verá isso. Ô cristão, abra seus olhos para o ordinário como sagrado. Essa é a visão cristã, essa é a visão da reforma protestante. O mundo cego e insensível despreza de forma tão vergonhosa essas ocupações, diz Lutero, fazendo um coração piedoso sangrar. Nunca, ele diz, o que eu devo fazer com uma ocupação secular tão insignificante? Eu servirei a Deus e me tornarei um monge, uma freira, um pastor, um sacerdote ou um ermitão. E desta sabedoria mundana desenvolveu-se um fanatismo tão forte que o mundo está cheio de mosteiros e de instituições de muitas ordens e facções diferentes, formigando e pingando de gente que se julga mais espiritual, disse Lutero. Gente, a natureza revolucionária desse ensino nos dias de Lutero e no decorrer da história é óbvia. Lutero era um homem do povo e lutou para levar a fé verdadeira para os corações e para as casas do povo. Lutero lutou para mostrar que a fé não é um ato ritual do clero ou só da igreja. Quando se realiza na igreja ou para a igreja, não. Lutero entendia que a fé é a encarnação do evangelho de segunda a sexta. Embora, gente, todas essas citações sejam de apenas alguns livros, de vários você poderia dizer. Por exemplo, todos os textos de Lutero quase, ele está mostrando a santidade de Deus na vida através das coisas comuns. Então, quando ele escreve para a nobreza cristã da nação alemã,
Olha o que ele fala de feriados e dias santos. Olha o que ele fala do dia de finados. Ele disse assim, abre aspas, eles estariam fazendo algo muito melhor se honrassem o santo, transformando o dia do santo em um dia de trabalho pelo outro. Você queria ter um pastor assim? Que feriado nada, vai trabalhar pelo outro. Na exposição que Lutero fez de Gênesis 2,15, ele enfatizou que o homem não foi criado para o lazer, mas para o trabalho, mesmo lá no seu estado de inocência. Quando Lutero expôs 1 de Pedro 4, de 8 a 11, ele critica aqueles que não usam seus talentos, o seu chamado no serviço pelos vizinhos. Não usam seu trabalho para a glória de Deus, mas apenas para a sua própria glória e vantagem. Meu. Lutero diz que o Evangelho quer que todos sejam o servo dos outros, e além disso, quer o Evangelho que o cristão permaneça no dom que ele recebeu, naquilo que Deus lhe deu, na posição em que ele foi chamado. Lutero diz que Deus não quer que um mestre sirva o seu aluno, que a empregada tome o lugar da patroa, que o príncipe sirva o mendigo, pois Deus não quer destruir o estado de governo. Mas Pedro intenciona dizer que uma pessoa deve servir a outra pessoa espiritualmente de coração a partir da posição que recebeu de Deus. Mesmo se essa pessoa estiver em posição elevada, liderança política, por exemplo, ser um grande senhor, ela deve empregar o seu poder com a finalidade de, com o poder, servir o próximo. Tudo na vida, todo dom, toda a graça que Deus nos deu, toda habilidade, o meu comércio, a minha profissão, a minha vocação, tudo isso é chamado de Deus para eu glorificar a Deus servindo o outro. No Tratado da Liberdade do Cristão, ele disse assim: um homem não vive apenas para si mesmo neste corpo mortal, trabalhando apenas para si mesmo, para sua carreira, mas também vive para todos os homens na terra. Ele vive apenas para os outros e não para si. Para este fim, ele coloca seu corpo em sujeição, para que ele possa mais sinceramente e livremente servir aos outros. Gente, como forma de alguém servir ao próximo, Lutero menciona especificamente as nossas profissões como uma das maneiras pelas quais um homem coloca em prática o princípio do amor através do serviço. Você já parou para pensar que o seu trabalho é uma forma de você exercer amor pelo próximo? Se não, a principal forma de você exercer amor pelo próximo, sua profissão, seu emprego. Nesse quesito, gente, Lutero não estava dizendo nada de novo. Ele estava resgatando o que, por exemplo, Crisóstomo afirma. Crisóstomo afirmou séculos, 1000 anos antes de Lutero. Crisóstomo disse assim: em assuntos mundanos, nenhum homem vive para si mesmo. Artesãos, soldados, maridos, comerciantes, todos eles contribuem para o bem comum e para o benefício dos seus semelhantes. Diga para mim, gente, qual foi a última reunião de oração que você ouviu alguém dizendo: Senhor, abençoa para que eu possa abençoar, capacita-me a servir mais. A insistência de Lutero sobre a dedicação radical ao serviço, fundamentada na Bíblia, ancorada nos ensinos dos pais da igreja, era um ingrediente valioso do ensino dele sobre a atitude do cristão em relação ao trabalho cotidiano. Gente, concluo dizendo que o pensamento da reforma para o trabalho era que nós fomos justificados
para as boas obras. Ou seja, o nosso trabalho como fruto da fé é um meio de Deus abençoar as pessoas. O seu trabalho, o meu trabalho, não diz respeito prioritariamente a mim e ao que é meu, mas a glória de Deus no serviço do outro. É para isso que você acorda cedo e estuda, é para isso que você presta um concurso, é para isso que você encontra uma vocação, ou ouve a vocação, o chamado de Deus e exerce uma profissão, é para a glória de Deus no serviço do outro, ou pelo outro. Que Deus nos abençoe, e que esse pensamento sobre o trabalho revolucione as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que a razão pela qual a maioria das pessoas estão insatisfeitas no que elas estão fazendo é porque elas perderam a noção de que o que elas fazem não é prioritariamente delas e para elas. É para a glória de Deus no serviço pelo outro. E quando a gente se gasta nesse serviço do meu rei, eu sou feliz. A gente canta isso, mas pena que a gente canta isso só pensando no serviço da igreja. Não, o que você faz de segunda a sexta é serviço do rei. Porque se não for, deixa esse emprego, você está pecando. O que você faz é serviço do rei. E você tem que encontrar felicidade nisso. Eu faço para o meu rei, abençoando os súditos desse rei como eu sou o súdito dele. Que Deus te abençoe com graça. Vamos orar, e aí se você quiser sair, fique à vontade, e a gente conversa aqui por 20 minutos. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o pensamento da reforma protestante sobre o trabalho nos encoraje, nos incomode, nos transforme, que justificados pela graça por meio da fé possamos pelo Teu Espírito produzir frutos de fé e de amor. Que nossas vidas sejam para a Tua glória, servindo o próximo. Em nome de Jesus. Amém.